Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à palestra virtual da nossa querida Casa de Bezerra. Eu sou Edivânia Nascimento, sou voluntária aqui do NABEM e é sempre uma grande alegria, é um prazer estarmos juntos. O tema da palestra de hoje é: existe maternidade no mundo espiritual? E a expositora convidada desta manhã, voluntária da casa, é a Rosíris Branco. Bom dia, Rosíris, seja muito bem-vinda. Bom dia, Edivânia, bom dia, amigos, amigas. Um grande domingo para todos nós, aqueles que estão conosco hoje, agora, e que estarão conosco em qualquer hora do dia, que sejam todos muito bem-vindos. Isso mesmo. Lembro a todos que quem quiser pode deixar um recipiente com água para ser fluidificado durante toda a nossa atividade, que a bibliografia recomendada da palestra vocês encontram aqui embaixo no descritivo do vídeo. Acessem o nosso site, que é o www.nabemsp.com. Lá vocês encontrarão todas as informações da nossa casa, informações sobre campanhas, dias de palestra. E aproveitem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, quem ainda não se inscreveu. Cliquem no sininho para que vocês possam ser avisados dos eventos do canal e deixem o seu like. Isso é muito importante para nós. É muito importante para que o YouTube também faça a divulgação das nossas palestras. E também, se puderem, por favor, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Vamos divulgar o bem. Combinado? Dados os avisos iniciais, eu gostaria de convidar a todos agora para fazermos a nossa prece inicial. Mestre amigo, gostaríamos, Senhor, de agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, nesse espaço virtual, pedindo, Senhor, a proteção para todos que estão conosco, uma proteção para todos os lares, proteção para todos os trabalhadores, que nós possamos, durante o tempo que aqui ficarmos, ser envolvidos com muita paz, com muito amor e harmonia, e que essa palestra possa gerar dentro de nós reflexão, gerando a harmonia, a paz e o equilíbrio no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Bom, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de convidar a todos para participar aqui conosco, deixando no chat os seus comentários, as suas dúvidas, perguntas, na medida do possível, nós iremos responder. Bom, qual é a relação da maternidade e o espiritismo? A doutrina espírita, ela orienta que a maternidade é um compromisso muito importante. Ser mãe é um compromisso perante a lei de Deus. No Livro dos Espíritos, nós encontramos que o amor materno pode ser um sentimento instintivo e uma virtude. Então, quando nasce na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação aos filhos, essa energia psíquica, que inicialmente era instintiva, atinge o grau de virtude. Diferente dos animais, o amor materno persiste por toda a vida e sobrevive até a própria morte. Ser mãe é assumir a responsabilidade de contribuir com Deus, auxiliando na construção de um mundo melhor e auxiliando outra alma na sua caminhada evolutiva, a fim de que ela se dirija na senda do bem. A maternidade e a paternidade são verdadeiras missões. E para cumprir essa grande missão, a mãe tem que superar desafios, dificuldades e muitas vezes renunciar ao seu próprio bem-estar. A maternidade, ela possibilita o exercício do amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito no papel de filho, podendo ele
ser um amigo do passado ou alguém que precisamos reconciliar. É uma oportunidade de reconstruir uma nova história. Olha que interessante. O espírito André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, foi psicografado pelo querido Chico Xavier, ele diz que a maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. E será que existe maternidade no mundo espiritual? Vamos ver? Rosíris, para começar, o Espiritismo, ele nos ensina que todos nós temos a possibilidade de encontrar os nossos entes queridos no plano espiritual. Isso também vale para as nossas mães? Claro que podemos sim encontrar nossas mães e outros parentes também, é claro, como você falou, desde que haja, não é importante, sintonia e afinidade espiritual. No item 204 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se, desde que nós temos muitas existências, o parentesco pode remontar a existências anteriores, e lhe é respondido que não poderia ser de outra maneira, pois as sucessivas reencarnações criam elos que remontam a muitas existências anteriores. Por isso, às vezes, simpatizamos ou não com quem achamos que é um estranho e que pode não ser de outras, conhecido de outras encarnações. O amor que o espírito desenvolve por ocasião da maternidade, se bem vivido, é um dos maiores exercícios e um grande exercício para se chegar ao que a gente chama de ágape, não é, Edivânia? Que é o amor universal. É isso mesmo. Bom, Rosíris, você disse que nós podemos encontrar com os nossos entes queridos no plano espiritual. Mas vamos supor que uma pessoa desencarne, né? Ela encontra a sua mãe no plano espiritual, né? Numa vida, uma pessoa assumiu o papel de mãe. Numa outra vida, ela pode assumir o papel de filho. E uma outra pessoa assumir um papel de mãe, está certo? Como fica essa questão, Osíris? Explica para nós. A doutrina espírita não destrói os laços de família. Pelo contrário, ela os amplia. No item 205 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a reencarnação amplia os deveres de fraternidade e que os laços que unem os membros de uma mesma família são muito fortes, são mais fortes. Como cada um escolhe, né, as suas provas, as suas provações, podemos ter em um vizinho ou um amigo alguém que pertenceu à nossa família em outras vidas. Há espíritos que necessitam, inclusive, reencarnar na mesma família para depurar as dívidas um com o outro, não é? E contribuírem para o progresso mútuo. A gente não progride sozinho, a gente progride todos juntos, não é? Por isso, há razões para o esquecimento do passado. Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver, nos fala que também é uma questão de limitação física, pois não temos complexidade e desenvolvimento neurocerebral para comportar tantas experiências e elas acabam não sendo registradas nessa existência, né, pelos nossos 5 sentidos, que quando a gente está encarnado, a visão, a audição, o olfato, o paladar, não é, o tato, esses são os nossos 5 sentidos. Só pode haver recordação em casos especiais. Simonetti nos diz que há também um motivo de ordem prática. Porque cada existência tem um ciclo de experiências, né? A gente pode ver isso na vida da gente, é um ciclo de experiências que se tivéssemos recordações do passado, recordações de todas as vidas, ficaria tudo embaralhado.
E nos levaria, inclusive, a constrangimentos, porque a gente pode encontrar pessoas que não nos foram tão simpáticas, né? E esses constrangimentos são desnecessários com as nossas lembranças. Não podemos esquecer o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, que chama-se parentesco corporal e espiritual. E dito que dois nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem de sangue, e irmãos consanguíneos. Inclusive, esses irmãos consanguíneos podem até repelir-se, sendo esse um problema moral, que só pode ser explicado, né, Edivânia, pela nossa pluralidade de existências. É verdade, Rosíris. O Espiritismo, ele é consolador. Nos esclarece que a vida continua, que podemos encontrar os nossos entes queridos quando retornamos ao plano espiritual, ao mundo espiritual, sempre de acordo com os desígnios de Deus, na condição também do espírito, quando lá no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, o livro Nosso Lar foi psicografado pelo Chico, e o espírito André Luiz, ele comenta, né, com Lisias, que era um colega dele lá no Ministério do Auxílio, que na Terra ele sempre contou com a abnegação da mãe. Por quê? O André Luiz, naquele momento, ele não tinha encontrado ainda com a mãe dele. E aí o Lisias responde para o André Luiz que a mãe do André Luiz tinha ajudado o André Luiz desde a crise que gerou o desencarne dele e continuava ajudando. Então, levou um tempo para o André Luiz receber a visita da mãe no nosso lar. E a mãe do André Luiz, no livro, ele conta que ela reside em outra colônia, mas ela continuava ajudando o André Luiz e a família. Outro ponto importante que você destacou, né, Rosíris? Quando o espírito ele vai reencarnar, quando vai retornar à vida corporal, existe um planejamento reencarnatório. Tudo é pensado, tudo é avaliado, estudado para o nosso benefício. Inclusive o esquecimento do passado, como você nos lembrou. E o Chico, ele sempre dizia, Rosíris, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós estamos no local certo, no momento certo e com a família certa. Então, Rosíris, diz pra gente, existe maternidade no mundo espiritual? Sim, é claro. Nós vemos, né, observamos muitos relatos que as mães oram pelos filhos, elas imploram assistência para os filhos que estão no mau caminho, se sacrificam não indo para planos melhores para ajudar seus filhos encarnados ou desencarnados. A gente tem exemplos, como você falou, do André Luiz, mas também, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, ela ficava dando muito alento com o Chico pequeno, com todo o sofrimento que ele estava passando com a madrinha dele, não é? Outro exemplo também é Santa Mônica, que Santo Agostinho era totalmente devasso, ela orava para que ele achasse um bom caminho, até que ele encontrou esse bom caminho e virou um dos maiores teólogos do cristianismo, inclusive ajudando muito Kardec. Há muitas passagens de Santo Agostinho na nossa codificação, não é verdade? Então, os laços espirituais entre mãe e filho muitas vezes transcendem encarnações e são profundos e intensos. Necessitam, por isso, passar, né, por essa experiência para conquistar a evolução moral, sem esquecer que ser mãe também é uma situação momentânea, pois em outra encarnação poderá ocupar ou não um lugar naquela família. E o papel que a natureza dá à mulher é o maior, como consta na pergunta 821 do Livro dos Espíritos. Eles dizem, os espíritos dizem que é ela que dá as primeiras noções da vida ao ser humano. No livro Mãe, de Chico Xavier, ele nos diz que só existe algo mais marcante do que perder um filho, Edivânia, é descobrir que ele está vivo. Não é verdade? Que lindo, né, Rosíris? Nós podemos dizer que mãe é mãe.
nesse mundo e no mundo espiritual, não é mesmo? É verdade. Agora, Rosíris, toda mulher, de uma certa forma, é mãe. Tem a mãe que gera, tem a mãe de sobrinho, tem a mãe que adota. Os laços familiares com crianças adotadas são os mesmos com os filhos gerados no seu próprio ventre? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 18, há um texto chamado Os Órfãos, que nos diz que Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servirmos de pai. E que isso é uma divina caridade, olha só, divina caridade. Nesse texto, também é falado que frequentemente a criança que é adotada pode ter sido uma pessoa querida em outra existência, e por isso deixaria de ser uma caridade, mas o cumprimento de um dever. Olha como as coisas podem mudar quando a gente começa a estudar, não é? Segundo Richard Simonetti, há espíritos que reencarnam para serem filhos adotivos, que é uma situação que faz parte de suas provações, por não terem se comportado bem com os deveres familiares, sejam elas quais forem, porque há muitas, a gente não pode nem dizer quais são os problemas que cada um enfrentou, né? Enfim, sejam eles quais forem, e podem voltar, inclusive no mesmo grupo familiar, com o objetivo de se harmonizarem. Existe um escritor espírita chamado Adenauer Novaes, no livro Valores do Espírito, que diz que ao se adotar uma criança, se é mãe 2 vezes, está se ligando diretamente ao divino que há em cada um de nós. Olha só que prova de amor, não é, Edvânia? Com certeza, a adoção é um ato de amor, né? Como nos ensina o espírito Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles, ela fala que o amor é um tesouro. Quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida em que se reparte. É verdade. Então, parabéns, né, a todas as mães. Agora, Rosíris, como que fica a questão do aborto? Qual é a relação do espírito abortado com quem praticou ou estimulou a prática do aborto? Como que é essa relação? Explica para nós. É complicado isso, porque depende da evolução do espírito, né? Que vai ser encarnado, que vai se encarnar. Que ele pode ser isso daí, no fim, uma aceitação por compreensão da situação da mãe, ou não, pode ser de revolta. No Livro dos Espíritos, no item 358, Kardec pergunta, né, se o aborto provocado é correto. E os espíritas respondem que não se pode transgredir a lei de Deus. E porque impede, né, que a alma possa passar pelas provas, que o corpo é instrumento, nosso corpo é instrumento das provas que nós escolhemos, né? Porém, na pergunta seguinte, 359, quando Kardec pergunta se a vida da mãe estiver em perigo, né, o que acontece? É respondido que é preferível sacrificar um ser que não existe a sacrificar um ser que ainda não existe. Ou seja, há abertura para casos graves. E é dito também que se deve ter o mesmo respeito a um feto, não é? Que se tem por uma criança, porque devemos respeitar a obra de Deus e sua vontade, mesmo que a obra esteja ainda incompleta. E ninguém, não é, Edvânia? A gente aprende e ouve tanto isso. Ninguém pode julgar, mas sempre ajudar, porque Deus está sempre nos amparando. E Jesus já disse isso até na parábola do filho pródigo, não é? Ele está sempre de braços abertos para nós. Desde que a gente se convença, né? É isso mesmo, ele está de braços abertos, nós precisamos também abrir os nossos, né? Então, quem quiser mais detalhes, né, sobre esse tema, eu lembro que aqui no canal nós temos uma palestra que fala sobre o aborto segundo o Espiritismo.
Tem também um livro que foi psicografado pela Irene Machado, pelo espírito Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, ele foi convidado para escrever sobre o tema. E o título do livro é Deixe-me Viver. E também tem um filme baseado nesse livro. Vale a pena quem tiver interesse de ver. Agora, Rosines, o Espiritismo, ele nos ensina como ser uma boa mãe? Existe um manual? Como seria bom se a criança viesse com um manual de instruções, não é mesmo? O Espiritismo ensina a ser um bom cristão. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que se chama Um Homem de Bem, existe a descrição de um ser humano de bem, onde vai colocando quais são os passos que a gente tem que ter, né, para ser um bom cristão, um bom ser humano. Logo, no primeiro item, diz o seguinte, que devemos praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. Quem não tenta ser justa, né, com os seus filhos, não procura dar todo o amor possível e quantas vezes não se priva de algumas coisas para dar aos seus filhos algo melhor. Tem fé em Deus, luta para que seus filhos sejam pessoas de bem, e esse item por aí vai. Richard Simonetti, no seu livro Uma Razão para Viver, nos dá algumas dicas, Edivânia, veja bem. Primeira, exerça severa vigilância sobre o que você fala. Geralmente, as desavenças no lar têm origem ao destempero verbal. Segundo, não diga, é minha cruz diante de familiares difíceis. O único peso que carregamos é da nossa milenar rebeldia ante os sábios desígnios de Deus. É o outro, não somos nós mesmos. Elogie as virtudes da família, ainda que pequenas, e não critique os defeitos. Não esqueça que tudo cresce na proporção em que alimentamos, sejam defeitos ou qualidades. Criticando a gente alimenta os defeitos. Não esqueçam que nem uma plantinha. Evite no lar hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de civilidade. Temos que ter respeito aos nossos companheiros de jornada para sustentar a harmonia doméstica. Olha só, às vezes a gente se perde, né? E, por fim, cultive o diálogo. André Luiz nos diz que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Olha quantas coisas para a gente poder refletir, né? Como a gente se comporta dentro do nosso lar. Não é, Edivânia? É verdade. O Espiritismo, o Evangelho de Jesus pode nos ajudar nessa tarefa. E exercer a maternidade é ser representante de Deus, é contribuir para a continuidade e a manutenção da vida. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma passagem do Chico Xavier. O Chico, ele tinha um trabalho muito lindo com as mães que perderam os filhos, né? Ele recebia psicografia, e uma certa feita ele recebeu uma mãe procurando o filho, estava encarnado ainda, e procurando a ajuda do Chico, falava, ai, Chico, eu já fiz tudo pelo meu filho. Aí ele, você já fez tudo, né? Ela, já fiz tudo, meu filho é viciado em drogas. Aí o Chico, mas você já tentou de tudo? Ele falou, já tentou. Ele falou, então, ame o seu filho. Ame o seu filho como ele é. Então, esse sentimento, as mães, elas têm dentro, né, de si. E é algo que todos nós precisamos desenvolver. Rosíris, que palavras de alento e acolhimento, seguindo o exemplo de Maria, você pode nos trazer? Edivânia, Maria é o exemplo da maternidade, não é mesmo? Passou por muitas dificuldades e tristezas, imagina receber nos braços o seu filho crucificado, mas aceitou o encargo para ajudar a Jesus na sua missão aqui na Terra. Maria é amada e é a sublime mãe de Jesus.
Ela era filha de Joaquim e Ana, e ela nasceu entre o ano 18 e 20 a.C., em Jerusalém ou Séforis, na Galileia. É reverenciada como exemplo de amor e dedicação, de renúncia e sacrifício. Maria é uma entidade elevadíssima. Ela não veio só nessa encarnação, né? Que ela havia conquistado há mais de 2000 anos, através de elevadas virtudes, que a tornaram apta a desempenhar no nosso planeta tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Maria era um espírito elevadíssimo, um acaso não existe, não é mesmo? Maria de Nazaré, por ser um espírito portador de grandes conquistas evolutivas e consciente, né, da tarefa que deveria realizar perante os desígnios divinos, age por toda a sua vida, pela vida fora, como a resposta que deu ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Mesmo por tudo o que passou, quando estava encarnada, jamais perdeu a confiança em Deus e passa a se dedicar aos sofredores, como mostra Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. Ela descreve o amor e aquela amorosa, eficiente assistência de Maria em um local de tanta dor como o Vale dos Suicidas. Em outras obras espíritas, também encontramos referências, né, à dedicação sublime do Espírito de Maria aos espíritos sofredores desencarnados e também aos encarnados. E ela tem a legião dos servos de Maria, uma pleiade de espíritos sob as suas ordens para ajudar todo o planeta, todos os sofredores. Então, Edivânia, olha que bonito. Ela é a mãe de todos nós e principalmente que Cristo deu a nós. É bonito isso, não é? É lindo, lindo. Maria é um exemplo, como você disse, é um exemplo de fé que deve inspirar a todos nós para enfrentarmos as dificuldades da vida, que todos nós temos, com esperança, com fé, com coragem, na certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que nós não estamos desamparados por Deus. Maria teve dificuldades, nós podemos pegar exemplos como Chico Xavier, Irmã Dulce, Dr. Bezerra de Menezes, mas eles ultrapassaram as dificuldades tendo fé, coragem e confiança em Deus, né, Rosilis? É verdade. Existe um filme, inclusive, chamado Cartas de Madre Teresa. Nesse filme, ela, naquela época, né, era só por carta, estavam em países diferentes, ela e o confessor, e ela, por carta, discorria todas as dificuldades, as angústias, as tristezas dela, inclusive. Às vezes até brigando com Deus. E todas essas cartas foram entregues por esse padre confessor ao presidente do conselho que estava estudando para ver se Madre Teresa poderia ser santificada. E, baseado nisso, fizeram um filme. Então, é importante a gente ver que esses espíritos que vieram com uma missão, eles não são espíritos simples, eles vieram como nós, né? Eles vieram com uma missão e que eles, na verdade, também tiveram as suas dificuldades, as suas tristezas, mas o importante de tudo isso é que eles venceram as dificuldades. Eles lutaram contra as tristezas e foram sempre em frente com fé e confiança em Deus. É isso que é importante, não é, Divânia? É isso que é importante, é isso que nós precisamos ter sempre, fé e confiança em Deus e seguir em frente. Rosilis, mais algum comentário, querida? Olha, eu queria trazer do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, né, psicografia do Chico Xavier,
uma passagem muito bonita que eu acho, que é o Desencarne de Maria. O autor descreve o reencontro de Jesus e Maria na hora que ela estava para ir embora. Ao ver seu filho, ela tem o ímpeto de se ajoelhar a seus pés. Jesus, porém, a levanta, se ajoelha aos pés de Maria, beijando suas mãos, dizendo carinhoso: venho buscar-te, porque meu pai quer que seja a rainha dos anjos. Ai, que lindo, não é? Sim. Desculpa. Sim. Um grande abraço, um enorme abraço a todas as mães. Isso mesmo, Rosíris. Gratidão a todas as mães. Bom, pessoal, eu gostaria agora de convidar vocês para participar da nossa pesquisa. Nós estamos fazendo uma pesquisa para estar sempre melhorando a nossa atividade. Está aí na tela o QR Code, é só acessar através do QR Code, é rapidinho, aí você participa e nos ajuda a cada vez mais a melhorar a nossa atividade. Tá bom? Combinado? Bom, eu gostaria agora de convidar a todos para a nossa prece de harmonização, então que nós possamos, nesse momento, ir tranquilizando a nossa mente. Vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente e visualizando a doce figura do nosso Mestre Jesus. Nós vamos juntos agradecendo por essa oportunidade, por esse encontro de luz, de aprendizado, e pedimos, Mestre, enche o nosso coração de amor, para que nós possamos vivenciá-lo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, a admitir a nossa fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem. Ajude-nos, Senhor, a acreditar na vida, a disseminar a esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições e acreditar no incondicional amor de Deus para com todos nós. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada, abençoe ao nosso planeta, abençoe, Senhor, a todas as mães, encarnadas e desencarnadas. Que Maria possa envolver a todos nesse instante, no seu manto de paz, de luz, de amor e proteção, levando a cada coração a esperança, a confiança, a fé no nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Podemos beber a nossa água. Pessoal, esperamos estar juntos com vocês novamente no próximo domingo em mais uma palestra aqui no canal com o tema O Espírito Após a Morte. Olha que interessante. Agradecemos a todos que estiveram conosco, que participaram dessa atividade e agradecemos também a você, Rosíris. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada, é um prazer estarmos todos juntos. Um grande abraço às mães, com aquelas que têm a missão tão linda de encaminhar novos espíritos, não é? Para novas encarnações. Isso mesmo. Agradecemos a nossa querida Casa de Bezerra, a equipe espiritual por todo o apoio, todo o amparo e a todos os trabalhadores dessa tarefa. Um feliz Dia das Mães, um ótimo domingo, uma excelente semana a todos. Até a próxima semana, pessoal.